ministrando a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Deus seja louvado mais uma vez. E toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ele, porque Ele é digno, de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, Ele é digno de todo o louvor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes o velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circunciso, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em nós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos por um instante. Se puder, incline a cabeça. Pede para Deus falar com você nessa noite. Pede para Deus ter misericórdia, usar a minha vida como ferramenta, como instrumento nas mãos dele, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós pedimos nessa noite, através dos versículos que foram lidos, que o Senhor traga uma revelação direta do coração do Senhor ao nosso coração, Pai. Que seja uma palavra de entendimento, uma palavra para que nós possamos sair daqui ao final do culto com um pouco mais de entendimento acerca do Teu reino, acerca das coisas do alto. Portanto, Deus, tenha liberdade através da minha vida nesse momento e usa-me como ferramenta, como instrumento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, essa carta de Colossenses, a cidade de Colossos, todos nós sabemos que foi escrito pelo apóstolo Paulo na primeira prisão em que ele teve em Roma. E quando ele estava preso lá em Roma, ele recebe algumas informações de como estava a cidade, a igreja que ele fundou, a situação que estava a igreja de Colossenses, uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo e fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Só que a igreja, ela começou a se envaidecer, ela começou a se desvirtuar, ela começou a se desvincular do propósito de Deus,
começou a adorar outras coisas, começou, na verdade, a se desviar dos caminhos do Senhor. E o apóstolo Paulo, então, nesse cenário, nessa situação da igreja de Colosso, ele resolve escrever essa carta, orientando eles, advertindo eles, para que eles viessem a olhar para as coisas do alto, a pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra. E ele acaba continuando aqui dizendo que eles morreram com Cristo e foram ressuscitados com Cristo, que eles não usam mais as vestes antigas, as vestes do velho homem, as vestes imaculadas, mas que agora ele usa umas vestes brancas, umas vestes puras, e que as coisas que passaram, e que agora eles deviam trilhar o caminho segundo a orientação na qual eles foram, a igreja foi fundada. E a igreja, ela de Colossos, ela começou a perder a evidência de conversão, porque Paulo aqui ele explica algumas coisas de evidência sobre a verdadeira conversão, sobre as prioridades do reino que precisam estar na vida da igreja, na vida de qualquer pessoa que resolveu decidiu a seguir os caminhos de Cristo. E quando você olha para essa igreja e Paulo escrevendo, você percebe que o cuidado de Paulo é de fazer com que ela volte a pensar nas coisas do alto, que ela volte a ser direcionada por aquilo que vem do alto. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 6, versículo 33, o próprio Jesus nos ensina a buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça, que são as coisas do alto, e as demais coisas dessa terra seriam acrescentadas. Essa é a vontade de Deus para a igreja e a obrigação da igreja na terra, a buscar primeiro o reino de Deus, a buscar primeiro a justiça de Deus. E aí, amado, nós olhando a situação da igreja, o cenário da igreja de Colosso, a situação daqueles cristãos que estavam se desvinculando, saindo dos caminhos, saindo dos ensinamentos apostólicos, nós olhando para isso, a gente traz essa aplicação, como sempre deve ser feito, para a nossa vida, porque nós também somos a igreja do Senhor. Nós também fomos uma igreja fundada pelos apóstolos através dos ensinamentos de Jesus. Há igrejas dos dias de hoje, aquelas que seguem rigorosamente a palavra do Senhor, ela tem os ensinamentos de Jesus para seguir. Qualquer coisa que saia da palavra de Deus, do ensinamento apostólicos, nós conhecemos e chamamos como heresias, como algo que pode ser tudo menos revelação de Deus para a igreja, porque toda revelação de Deus para a igreja é fundamentada naquilo que já foi nos ensinado. E a aplicação para nossas vidas, para os nossos dias, é exatamente devido a alguns desvirtuamentos, algumas situações em que às vezes nós mesmos passamos e deixamos de priorizar as coisas de Deus, de olhar para as coisas do alto e olhamos muito para as coisas terrenas. Obviamente que nós não devemos ser irresponsáveis com as coisas da terra. Obviamente que nós não podemos desprezar as coisas da terra. A nossa vida na terra, ela deve ser em busca de coisas sempre melhores para nós, para a família, mas sempre fundamentada na palavra do Senhor, e a prioridade sempre deve ser as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. E nós vivemos uma época assim, onde nós vimos que verdadeiramente muitas pessoas não conseguem se firmar na casa do Senhor, não conseguem se firmar na presença de Deus,
e não por falta de ensinamento, não por falta de doutrina, mas porque deixa de olhar para as coisas do alto, deixa de olhar para as coisas que são do reino de Deus. Muitas das vezes nós esquecemos que nós já fomos mortos e nós somos esses que foram ressuscitados com Jesus. Que antes nós também vestíamos vestes sujas, vestes dos pecados, vestes da natureza adâmica, e agora nós vestimos uma veste pura, uma veste branca, uma veste revestida pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E a partir daí cresce em nós a responsabilidade de seguir aqui na terra, mas seguir pela terra observando os propósitos de Deus para a nossa vida, os propósitos de Deus para a nossa caminhada enquanto aqui na terra nós estivermos. E aí, amado, nós olhamos para esse texto, nós observamos algumas coisas por que nós devemos olhar para as coisas do alto? Por que nós devemos seguir essa orientação do apóstolo Paulo? Porque em Mateus capítulo 6, versículo 21, está escrito que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Se nós verdadeiramente começar a olhar as coisas com vaidade, olhar as coisas com amor aos tesouros que nós conquistamos na terra, obviamente que o nosso coração estará atrelado a essas coisas, a esses tesouros. Mas quando nós buscamos mais a Deus, quando nós buscamos mais as coisas do alto, quando nós valorizamos mais a palavra de Deus, quando nós valorizamos mais os cultos nas igrejas, os tempos que nós temos com Deus, devocionais em casa, vida com Deus todos os momentos da nossa vida, aí o nosso tesouro que está no céu, o nosso coração vai estar ligado nesse tesouro que está no céu, nosso tesouro vai estar ligado no reino de Deus. Quando nós olhamos para pessoas que verdadeiramente não seguem esses preceitos, nós observamos totalmente assim, a pessoas que não são convertidas de verdade à palavra de Deus. Porque, irmãos, quando a diferença da conversão de alguém que é convertido e de alguém que não está convertido, é exatamente isso, é a postura, o comportamento que tem diante das adversidades, diante das dificuldades que tem pela terra. Aquele que olha para cima consegue vencer as coisas que vêm, as adversidades que vêm da terra, que vêm do horizontal sobre a nossa vida, com as forças que vêm do alto. Porque a nossa força vem do alto, a nossa força vem de Deus, a nossa força não vem de nada terreno. Quando os irmãos olham lá no Salmo de número 121, quando o salmista, ele diz que ele olha para os montes, e de repente ele faz uma pergunta após olhar para os montes: de onde virá o meu socorro? De imediato ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por quê? Porque quando você olha para o monte, quando você olha para os montes, e dos montes não pode vir socorro, não pode te vir ajuda. Dos montes normalmente vai vir o quê? Vai vir os ataques, vai vir as armações dos inimigos contra você, vai vir as flechadas do inimigo. Por isso que o olhar pode até ir para o monte, mas não pode se fixar no monte, tem que focar nas coisas do alto, tem que se focar em Deus. Por quê? Porque a nossa força, a nossa defesa, ela vem sempre de Deus. E a pessoa que não é convertida, mano, a pessoa que ela não se converte, a pessoa que não anda nos caminhos do Senhor, ela nem se sente bem, ela nem se sente bem olhar para o alto, ela nem se sente bem, ela acha que, por exemplo, que a vida deve ser levada de qualquer jeito, a vida deve ser levada de qualquer maneira, e que depois da morte as coisas se acertam, como que se a salvação fosse feita através de uma vara de condom, que da noite para o dia você morre e você acorda aonde quer que seja convertido. Não. O ímpio, não existe a possibilidade de um ímpio morrer ímpio e acordar em algum lugar salvo. O ímpio morre ímpio, ele vai acordar ímpio aonde quer que seja. O salvo, quando ele morre, ele acorda salvo aonde quer que seja.
Não existe essa possibilidade. A conversão da igreja, a conversão daqueles que servem a Deus tem que ser totalmente voltada às coisas que são do alto. Nós não podemos nos despir daquilo que Deus nos vestiu. Nós não podemos andar de qualquer jeito, de qualquer maneira, como andávamos no passado. Quando nós olhamos muito para a terra, quando nós olhamos para a terra com desejo ainda daquilo que nós sentíamos, nós começamos a revestir dessa mancha, começamos a sujar nossas vestes. Mas quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para as coisas do alto, independente da situação, independente da circunstância, nós sempre vencemos os obstáculos. Você quer ver uma pessoa que foi uma evidência e um exemplo de alguém que foi convertido? A postura, o comportamento. Quando você olha para a vida de Estevão, lá em Atos capítulo 7, ele usa 53 versículos ali para ensinar. Ele usa ali 53 versículos para falar o novo. Ele resume o Antigo Testamento ali para ensinar. E ali ele é apedrejado, ele é espancado. E naquela situação que ele está, naquele momento que ele está, amado, se fosse alguém que não fosse convertido, alguém que tivesse o olhar no horizontal, o olhar nas coisas terrenas, pode ter certeza de uma coisa: qual que seria a postura, qual que seria o instinto ali na hora das pedradas? Era você fechar o rosto, era você baixar o rosto para que você não viesse levar pedrada. Mas a Bíblia diz que diante dessa situação, diante dessa circunstância, ele está olhando para o alto. E quem olha para o alto, o que vê? Vê a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, a Bíblia diz que ele vê Jesus à direita de Deus no céu, ainda que apedrejado, ainda que morrendo, ainda que sendo torturado, ainda que sendo ali totalmente destruído por aqueles homens, ainda ele não cobre o rosto, ele olha para o alto. Por quê? Porque ele sabe, amado, que ali, depois daquele momento, a glória que viria sobre a vida dele era muito melhor do que aquilo que ele estava vivendo ali. E pode ter certeza de uma coisa: ele sabia, amado, que poderia, do alto que viria o socorro para ele, do alto que viria a força para ele resistir aquilo ali, ainda que fosse até o final da morte dele. Quem olha para o alto, amado, recebe a força de Deus. Quem olha para o alto, quem olha para as coisas do alto, quem vive as coisas do alto, quem vive o direcionamento do alto, quem vive as orientações do Espírito Santo, a possibilidade é 100% das coisas dar certo, ainda que a situação aparentemente não seja boa. Por isso que muitas pessoas têm se desviado, muitas pessoas têm ficado para trás, porque têm olhado muito para as coisas terrenas, tem olhado ainda muito para as coisas dos manjares da vida, tem olhado ainda muito para as coisas que viveu. A Bíblia diz que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. O que é ser nova criatura em Cristo Jesus? Ser pessoas convertidas, ser pessoas que deixou o passado para trás e que não olha mais para o passado com o desejo de praticar as coisas que praticaram. Por quê? Porque o olhar dele está fixado nas coisas do alto. O propósito dele é o propósito de Deus sobre a vida dele. Muitas pessoas têm olhado para a terra, e na vida que nós estamos vivendo, no mundo em que nós estamos vivendo, amado, a correria que nós estamos olhando, observando, e o que nós mais percebemos é exatamente isso: são pessoas correndo para lá e para cá, correndo de um lado para o outro, sem saber para onde vai. O importante é o quê? É conseguir as coisas, o importante é ter as coisas, o importante é juntar tesouro, o importante é ter uma vida arregalada, quando na verdade a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para nós não juntarmos tesouro na terra. Por quê? Porque as traças, ferrugem consomem, os ladrões levam, mas que é para nós juntarmos tesouros no céu, aonde não há ladrão, aonde não há ferrugem. E quem olha para o céu, quem olha para as coisas do alto, pode ter certeza de uma coisa: a preocupação dele, a preocupação dela é juntar tesouro lá no céu, porque sabe o que está esperando, sabe o que está guardado para ele, sabe o que está guardado para ela. Ter saudade do passado, ter saudade das coisas que
fazíamos no passado, as coisas que fazíamos outrora, pode ter certeza, amado, que é sujar as vestimentas que Jesus nos vestiu. Cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que estamos aqui nesse momento, nós somos limpos pelo sangue de Jesus. E cada um de nós que estamos aqui, amado, sem sombra de dúvida, já tivemos as nossas vestes sujas, já tivemos as nossas vestes abominadas por Deus. Cada um tinha a veste suja de um jeito, de uma maneira. Cada um praticava algumas coisas diferentes das outras, mas os pecados eram os mesmos que separavam de Deus. Mas Deus, através de Cristo, Ele limpa nossas vestes, Ele coloca em nós uma nova vestimenta, Ele coloca em nós uma nova roupagem, para que nós pudéssemos seguir em direção a Cristo, em direção ao alvo que é Cristo Jesus, para que nós pudéssemos alcançar o galardão da salvação. Só que o problema é que muitas pessoas estão tendo aquilo que algumas pessoas têm no final da vida, só que de uma forma diferente. Muitas pessoas estão tendo um mal de Alzheimer espiritual, esquecendo o que Deus fez, esquecendo aquilo que Deus renovou, esquecendo aquilo que Deus projetou, esquecendo aquilo que Deus falou em experiência, às vezes particular, peculiar de cada um de nós com Ele. Pessoas que esquecem das coisas que foram profetizadas nas vidas dele, palavras que foram pregadas, ensinamentos que foram ensinados, tudo em relação ao reino de Deus, e parece que a mente se cauterizou com as coisas da terra, se cauterizou com as coisas que almeja pela terra, e acabou esquecendo, como se tivesse um Alzheimer espiritual, das coisas do céu. Já não anda mais olhando para as coisas do alto, já não anda mais olhando para as coisas que verdadeiramente mais interessam para a vida do ser humano, que é o alto, onde nós teremos o nosso galardão, onde nós teremos a nossa morada eterna. Irmãos, pessoas têm se esquecido disso e têm vivido como se isso fosse místico, como se isso não existisse. Têm vivido de forma muito displicente. Pessoas, amado, têm andado igual aquela mulher corcunda, olhando só para baixo. Lucas, ele conta a história daquela mulher que está lá na sinagoga, está dentro da sinagoga, está dentro da igreja, está ouvindo ensinamentos, está ouvindo a palavra de Deus, mas está encurvada às coisas da terra, está encurvada, olhando para a terra, até que Jesus observa ela e cura ela, chama ela e cura. E se os irmãos for perceber, os acusadores olham para Jesus e falam: mas o senhor vai curar no sábado? Aí Jesus olha para aqueles acusadores e diz: mas vocês cuidam dos seus animais no sábado, não é justo que eu faça com que essa mulher venha enxergar as coisas do alto, deixar de enxergar as coisas da terra? Amado, assim foi conosco, com cada um de nós, sabia? Nós também já fomos corcunda espiritual, nós também já andamos muito olhando para a terra, já olhamos muito para baixo. E quando nós recebemos Jesus, nós recebemos essa dádiva de olhar as coisas do céu, e não é olhar para qualquer coisa, não é para esse céu azul, mas é para um céu onde a gente, como Estevão, a gente consegue enxergar a glória de Deus, e ao lado de Deus a gente consegue enxergar o Filho dele, chamado Jesus. Isso é uma dádiva para a nossa vida, isso é uma dádiva para a vida de cada um de nós. Eu não sei se os irmãos lembram quando as crianças, mas os homens, empinavam a pipa e ficavam olhando para o alto, não perdia o foco do pipa, o pipa ia para lá, ia, cada região chama de um jeito, mas eu conhecia como pipa, empinava o pipa, ia, até as descidas que o pipa ia, o olhar ia para baixo. Assim é a nossa vida, amado Deus, é o nosso pipa. Para onde o Espírito vai, o nosso olhar tem que estar, é para cima a gente segue, é para andar reto segue, desde que seja direcionado e orientado
orientado pelo Espírito de Deus. A igreja de Colossos estava indo para o fracasso, a igreja de Colossos estava indo para uma situação espiritual terrível, mas o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, ele olha para a igreja de Colossos após receber a informação e diga: olhai para as coisas do alto, pensai nas coisas de cima, deixai de olhar para as coisas da terra, porque a terra não vai te levar para nenhum lugar. E aí eles se aprumam. E se aprumar, amado, é uma coisa que cada um de nós devemos fazer pessoalmente. Às vezes nós pegamos o prumo e medimos as pessoas. Eu não sei se os irmãos sabem o que é prumo. A Bíblia fala do prumo. O prumo é quando você põe no muro para ver se o muro está reto, se o muro está correto, se a parede da casa está subindo corretamente. Esse prumo aí nós devemos pegar e medir a nossa vida para ver se está correta. Cada um faz a sua, cada um tem um prumo espiritual. Pega o prumo e mede a sua vida, analisa a sua vida, vê se você está olhando para as coisas do alto, vê se você está olhando mais para as coisas do céu, vê se você está buscando mais primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, para depois ter as coisas terrenas. Amado, Deus, Ele é Deus, não é pelas coisas que nós ganhamos, não é pelas coisas que nós temos. Deus, Ele é Deus por ser Deus. E nós devemos olhar para Deus, nós devemos olhar para o céu, nós devemos olhar para as coisas do alto, porque é de lá que vem a nossa força, é de lá que vem a nossa luz, é de lá que vem a nossa alegria. Os irmãos lembram a alegria, aqueles que já foram no mundo, aqueles que já andaram com veste suja. Os irmãos lembram das alegrias que os irmãos tinham, que eu tinha. Eu trago isso para a minha vida também. No passado, aquela alegria que durava uma noite, aquela alegria que durava alguns minutos, e depois daquela alegria vinha a depressão, vinha a tristeza, vinha a mágoa. Essa alegria é a alegria da terra. Essa alegria é a alegria daqueles que olham as coisas da terra, mas a alegria que aqueles que olham para o céu, a alegria daqueles que são convertidos em Cristo Jesus, a alegria daqueles que se vestem com as vestes brancas. Essa alegria, os irmãos podem ter certeza de uma coisa: é uma alegria que perdura para sempre, porque é a alegria de Deus sobre a nossa vida. E eu quero nessa noite convidar os irmãos a olhar mais para as coisas do alto, a olhar mais para as coisas do céu. Pastor, mas eu tenho olhado. Olha mais. Eu tenho priorizado as coisas de Deus. Prioriza mais. De manhã, ao montar a agenda do dia, monte a agenda do dia, mas coloca lá as prioridades. Qual a prioridade? A primeira prioridade é Deus. É olhar para o alto e ver o que Deus quer que você faça durante o dia. E através das orientações de Deus, do Espírito para a sua vida, aí você determina as coisas que você vai fazer durante o dia. No final do dia você pode ter certeza de uma coisa: que o dia é muito mais diferente do que se você não priorizasse as ordenanças de Deus para a sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E eu quero nessa noite fazer esse convite. Nenhum homem, amado, terá repouso se não encontrar Deus. Nenhum ser humano, se não encontrar Deus, não terá repouso. Se não olhar para o alto, se não olhar para as coisas de cima, não terá repouso. Jesus, ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Não existe outro alívio para a vida de qualquer ser humano que não seja o alívio vindo de Deus. Aquele alívio que transforma a tristeza em alegria, aquele alívio que tira o pecado das nossas vidas e coloca um jugo leve, um jugo prazeroso. É bem verdade, amado, que se você olhar, e daí é que vem essa ideia de viver de qualquer jeito, é que todo homem, ele traz em si, ele traz dentro dele o desejo de
viver no céu. Todo homem. Se perguntar para qualquer ser humano que seja, a não ser que ele não tenha uma mente saudável, se ele deseja após a morte viver no céu, a resposta dele vai ser sim. Todo homem tem esse desejo. Por quê? Porque todo homem foi criado para viver junto com Deus. Nenhum homem foi feito, amado, para viver no pecado, para viver na penumbra. Tanto que Jesus ele veio. E quando Deus ele disse que mandou o unigênito, que ele amou o mundo, é todo ser humano, e mandou Jesus para que aquele que nele cresce fosse salvo. Então todo homem nasceu para viver com Deus, e ele tem isso dentro dele, independente da situação espiritual que ele vive, de viver com Deus. Todos pensam que vão viver na eternidade com Deus, mas é como disse, ninguém morre ímpio e acorda na eternidade salvo. A nova veste, a nova roupagem, ela é colocada enquanto estamos vivos. Depois que morre é o acerto das contas. Aí não há mais como olhar para o alto. Aí não tem mais como olhar para o céu. O momento de olhar para o céu, o momento de olhar para as coisas do alto é enquanto estamos vivos. E se tem alguém que quer, amado, que todo ser humano viva a eternidade ao lado de Deus, é o próprio Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 está escrito lá, que a vontade de Deus é que todos se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade. E muitos têm desprezado a verdade por causa das inverdades que a terra apresenta. Muitos têm vivido de qualquer jeito, de qualquer maneira, por obstinar as coisas terrenas. A terra, o mundo é passageiro. Salomão, o homem mais sábio, o homem mais rico que já existiu, ele disse em Eclesiastes que tudo é vaidade de vaidade, ou seja, tudo é passageiro. E o homem mais sábio dessa terra, que já existiu nessa terra, que é Salomão. E não houve, segundo o próprio Jesus, quem ajuntasse tanto tesouro na terra como Salomão. E a pergunta é que quando Salomão ele morreu, o que ele levou? Qual foi o bem que ele levou dessa terra? Pelo contrário, toda a riqueza que ele teve, toda a riqueza que ele ganhou, ficou para seu filho Roboão, que estraçou tudo, que acabou com tudo. De imediato perdeu 10 tribos. Porque, amado, Salomão, em toda a sua sabedoria, talvez ele perdeu muito tempo com as riquezas, com as coisas da terra, com os reis e rainhas da terra, e deixou de olhar mais para as coisas do alto. A gente até pode olhar para as coisas da terra, desde que nossos motivos, nossas satisfações, nossos recursos venham do céu. Viver, nós temos que viver. Jesus ele disse que nós não somos esse mundo. Então busque mais as coisas do alto, busque mais as coisas de Deus. Traga Deus para a tua vida, traga Deus para a tua casa. Não há riqueza, amado, mais valiosa do que a eternidade com Deus. Pessoas estão se perdendo, pessoas estão andando de qualquer jeito, de qualquer maneira por aí, sem saber.
Eles fazem as escolhas deles, e amado, das escolhas nós podemos fazer qualquer escolha. As escolhas, ela está dentro do nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer qualquer escolha. A única coisa que nós não podemos fazer é a escolha das consequências. Nós não podemos escolher as consequências para as nossas escolhas. As coisas velhas já se passaram, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, tenha o seu foco em Cristo, tenha o seu foco nas coisas do alto. Pensa bem se vale a pena, às vezes, nós tirarmos os olhos do alto e olhar para as coisas da terra. Pensa bem. Pensa bem se vale a pena você trocar as coisas do alto pelas coisas de baixo. Visite qualquer cemitério, visite qualquer sepultura. Pode pegar do homem mais rico do mundo, dá uma olhada na sepultura. O que se encontra lá? A podridão do corpo, a podridão da roupa que foi vestida. E aquilo ali, amado, não é nada perto daquilo que é depois da sepultura, para aqueles que deixaram de olhar para o alto e olharam para as coisas da terra. A podridão é pior. Chegar diante de Deus com as roupagens sujas, chegar diante de Deus com as roupagens cheirando mal, é a pior escolha que um ser humano possa fazer. Então cuide das suas roupas limpas. Não deixe que as vestes que Jesus colocou em você, não se despida das roupas que Deus colocou em você, que Jesus colocou em você. Continua limpando, continua cuidando, para que a sujeira não venha manchá-la, porque é um lugar reservado para você. E você tem que chegar lá de roupa limpa. Você tem que chegar com essa roupagem que Jesus deixou para você glorificar o nome desse Deus vivo e poderoso. Continua olhando com foco em Jesus, porque Ele é o consumador, autor e consumador da tua fé. Não seja como a igreja de Colossos. E Deus, Ele está dizendo para você nessa noite o que Paulo disse naquele dia para aquela igreja, quando ele recebe aquela informação de que eles estavam olhando para as coisas da terra, que eles estavam intrujando dentro da igreja as coisas da terra. Paulo diz: ei, olha para as coisas do alto. Não foi isso que foi ensinado, não foi isso que foi doutrinado. Portanto, saia daqui nessa noite olhando para as coisas do alto, olhando para as coisas do céu. E pode ter certeza de uma coisa: ainda que você esteja sendo apedrejado, ainda que você esteja sendo humilhado, ainda que você esteja passando, como foi dito aqui no início do culto, você esteja passando pelo vale da sombra da morte, ainda que você esteja pelo vale olhando para os montes, ainda que você esteja numa situação como aquela mulher corcunda, ainda que você esteja na pior situação que possa estar, eu quero dizer para você que se você olhar para o alto, você vai enxergar a glória de Deus e Cristo à direita dele, porque a tua roupa, a roupagem que você veste é uma roupa digna, uma roupa limpa, e limpa por Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. É isso mesmo, né, amados? Vestes brancas para encontrar com o Senhor. Amém? Irmãos, dois avisos. Domingo é a Santa Ceia, mas antes da Santa Ceia, no sábado de manhã, nós precisamos fazer um serviço. O toldo da igreja da criança caiu, e às 9 horas da manhã nós estaremos lá no sábado para colocar de volta o toldo, tá? E às 2 horas da tarde começa
adoração aqui na igreja. 6 horas de adoração. Então a gente vai de manhã lá, troca o todo, coloca o todo, e depois às 14 horas vem para cá adorar o Senhor. Combinado? Quem for, fala com o Nilson ali, o pastor Nilson, que é o chefe lá. Só estou passando as ordens dele. Deus abençoe, gente. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos.